Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo, mais um trabalho que estamos postando aqui na internet, na nossa revista eletrônica. A cada vídeo nós vamos falando de temas atuais, temas já que fazem parte do passado, mas que têm uma influência muito grande no presente, ou seja, sempre uma informação construtiva. E nós vamos agora dar sequência ao tema teatro, não só teatro no mundo, mas também teatro no Brasil, que é o vídeo que nós vamos abordar agora. Esse vídeo nós vamos explicar as etapas da criação do teatro brasileiro e vamos até falar algumas coisas sobre o teatro na nossa contemporaneidade. Então, amigos, vamos agora migrar para os palcos e vamos falar sobre o teatro brasileiro. Antes de falarmos sobre o teatro, no teatro no Brasil, nós vamos fazer só uma pequena recapitulação sobre a história do teatro no mundo. O teatro se originou lá na época da pré-história, já com algumas manifestações, por incrível que pareça, algumas manifestações, digamos assim, culturais e artísticas, e até facilmente a gente pode compreender através das chamadas pinturas rupestres, aquelas pinturas que os homens das cavernas faziam, representando, alguns momentos deles, até questões religiosas. Então dá para a gente aceitar, que as pesquisas que os historiadores fazem ou fizeram tem toda veracidade com relação que as primeiras manifestações teatrais, os embriões dessas manifestações datam de uma época muito remota, como a época da pré-história. Depois se passou para o período da Antiguidade Clássica, como nós já falamos, que a Antiguidade Clássica ela é formada pela Grécia e também pela Roma Antiga, e lá havia, especialmente na Grécia, o culto ao deus Dionísio, que era o deus do vinho, e ali já existiam algumas manifestações teatrais. Aí tem a figura de Terpes, que foi o primeiro, conhecido como o primeiro ator da história, em que ele interpretou, é como se ele tivesse incorporado a figura de Dionísio, e ali ficou para a história como a primeira manifestação, o primeiro ator de teatro do mundo. Aí tem aquela junção do teatro grego com o teatro romano, que o teatro romano foi simplesmente uma cópia, eles se inspiravam muito no teatro grego, os romanos, mas a preocupação deles era mais com o entretenimento, ou seja, aqueles espetáculos dantescos que aconteciam em lugares como o Coliseu, e eles se preocupavam muito com a parte arquitetônica, a parte de engenharia das grandes peças ou dos grandes eventos teatrais que existiam naquela época. Mas o berço mesmo, onde o teatro se manifestou, onde teve grandes autores e onde ele serviu de exemplo para o restante do mundo ocidental, foi exatamente na Grécia. E desse período nós vamos para a Idade Média, quando sofreu a perseguição por parte do clero, e tudo que era encenado, tudo que era feito, tinha que obedecer às normas padrão da Igreja Católica, Então, foi um período meio obscuro. Depois nós vamos para a Idade Moderna, como eu já falei a vocês a respeito dos jesuítas, e agora, a partir de agora, que nós vamos abordar a história propriamente dita do teatro brasileiro. E exatamente, o teatro brasileiro ele começa com o auxílio da figura dos chamados jesuítas. E os jesuítas vieram para o Brasil com a ideia, com a missão de catequizar os índios. E o teatro foi um meio de catequização. Então, a figura principal foi José de Anchieta, que ficou conhecido como o grande dramaturgo brasileiro, o primeiro dramaturgo brasileiro, foi José de Anchieta, porque ele pegou os índios, ele se utilizou de alguns portugueses também que vinham, lógico, de lá para cá, e alguns futuros padres, e ele fazia aquelas encenações, e essas encenações elas aconteciam em algumas igrejas, algumas que já estavam sendo construídas,
em algumas praças, né, e ao ar livre, e ali eram encenadas as peças que realmente tinham um conteúdo de catequização, um conteúdo católico. Então ali, como eu costumo usar muito esse termo, ali foi um embrião do teatro no Brasil. Então, se hoje há uma atividade teatral brasileira, se deve ao seu primórdio, a figura de José de Anchieta, que foi um homem muito culto, foi um homem tido assim quase como um visionário e que trouxe essa riqueza, essa coisa tão importante para o nosso país, que foi o desenvolvimento da arte teatral. Depois nós vamos para o século XVII, onde há uma figura muito interessante, muito importante para o movimento, chamado Manuel Botelho de Oliveira. Ele escreveu 2 peças em espanhol. As peças são Rai Amigo para Amigo e Amor, Enganos e Celos. Foram 2 peças teatrais que foram criadas por Manuel Botelho de Oliveira, isso no século XVII. Do século XVII, nós vamos para o século XVIII, onde o teatro volta a ter o seu caráter educacional. Porque no período de José de Anchieta, ou seja, no século XVI, o teatro tinha sim um caráter educacional voltado para a catequese. Então, ali já houve a construção de 2 centros de apresentações chamados de Casa de Ópera e as Casas de Comédia. Depois nós vamos para o século... eu vou falar para vocês agora algo bem curioso quando eu fui fazer essa pesquisa, fazer essa pauta. Teatro é muito interessante, também muito legal. E no teatro as mulheres não participavam, né? A questão do machismo. Então, lá no século XVIII, os homens é que faziam os papéis femininos. Então, eles realmente se travestiam, porque não era permitido que mulher participasse do teatro. Ela podia assistir, mas ela não podia participar das atividades teatrais. É uma curiosidade, é um ponto bem interessante. Já no século XIX é que ocorre mesmo a nacionalização da atividade teatral brasileira, porque com a vinda da família real ao Brasil, houve um impulso, um empurrão para as atividades teatrais no Brasil, com a permissão que fossem construídos, né, centros locais, com toda uma estrutura, né, com toda uma, digamos assim, com toda uma infraestrutura mesmo para a realização das chamadas peças, né, das chamadas peças de teatro. Uma figura muito importante nesse período foi o grande nome do teatro, chamado João Caetano. Inclusive, há um teatro no Rio de Janeiro chamado Teatro João Caetano. Ele foi um homem também de muita visão, um homem muito intelectualizado, e que ele foi um dos grandes nomes do teatro tupiniquim. Houve também no século XIX o período romântico, formado por Joaquim Manuel de Macedo, que também faz parte da literatura brasileira, Martins Pena. Esses 2 ajudaram muito ao processo de feitura, ao processo de desenvolvimento do teatro brasileiro. Houve também o período realista, que foi marcado pelas operetas e pelo teatro de revista, que ganham a preferência do público, né? E essa história de teatro de revista vem muito lá da Europa, né? O chamado variété francês. Então, lógico que muita coisa era importada, inclusive até depois do século XVIII, século XIX, aliás, muitas companhias de teatro da Europa vinham para o Brasil para se apresentarem aqui. Porque outro ponto curioso dessa história do teatro é que o teatro era visto como uma subarte. Só as pessoas mais pobres, mais humildes, que assistiam, né? Mas depois, com essa coisa deles se valorizarem muito, dos artistas da Europa virem para o Brasil, então o teatro tornou-se uma arte para elite. É muito bom que nós tenhamos essa consciência. Já no século XX, a partir do século XX, é que surgem realmente os grandes nomes, os grandes empreendedores da arte teatral no Brasil, e um deles foi Oswald de Andrade, que foi conhecido como o arauto do teatro no Brasil.
Ele foi o criador da peça O Rei da Vela, que foi lançada em 1930, porém ela só foi encenada em 1960 em São Paulo pelo Celso Martinez Corrêa. Se eu não me engano, o nome dele é esse, ele até faleceu agora há pouco. Houve também a presença de Nelson Rodrigues com a sua peça Vestido de Noiva, que foi o nascimento do teatro moderno, do moderno teatro do Brasil. Aí chegamos ao período da ditadura e a ditadura militar, que foi de 1964 a 1984. O teatro foi fortemente combatido, né, porque é uma manifestação artística, e como manifestação artística, os atores, os artistas, eles abriram a boca, né, para o que estava acontecendo não tão legal, né, não tão politicamente correto no país. Então o teatro sofreu aí um aperto, um acocho muito grande da ditadura militar, mas ele conseguia, como a água consegue se esvair, ele conseguiu dar o seu recado mesmo nesse período. Porém, logo após, no ano de 1985, ele retornou, né, à sua veia, ao seu esplendor, e se tornou um dos teatros mais importantes, mais criativos do mundo. Hoje, o teatro, existe até curso de teatro, curso superior de teatro no Brasil, e há muitas escolas que fazem cursos de consciência de corpo, montagem, estrutura, tanto a parte técnica quanto a parte de apresentação, cuidado com o corpo, consciência de palco. Então, são várias matérias que hoje são estudadas em cursos de teatro, e há também, foi uma surpresa para mim, um curso de teatro, curso superior de teatro no Brasil. Hoje a cena teatral ela fica entre Rio e São Paulo, né? Onde há as grandes produções teatrais. O restante do país, cada um com a sua cultura, mas o eixo mesmo, Rio e São Paulo, é que domina essa atividade muito rentável no Brasil e que tem também os seus espectadores. Pessoal, está contado, nós fizemos um resumo para vocês do que é a arte do teatro no Brasil. Nós falamos sobre o teatro no mundo, como ele se manifestou, como ele se consolidou na Terra Brasilis, e futuramente nós vamos falar também sobre o teatro da Broadway. Eu já dei uma lida, já fiz uma pesquisa, e depois nós vamos fazer um vídeo falando sobre aquele teatro, né, que fica lá em Nova York, e que ele é muito legal, ele tem uma história, ele tem um glamour. Então nós vamos também falar sobre ele e sobre manifestações teatrais por aí pelo mundo, porque o que não falta nesse mundo é informação, o que não falta nesse mundo é conhecimento. Está contado, pessoal. Quem gostar do vídeo, dê um like. Quem gostar também, compartilhe com pessoas que gostem da boa informação. E quem quiser também se inscrever no canal, se inscreva, porque nós continuaremos com essa revista eletrônica, sempre com novos assuntos, sempre com temas interessantes, para que a gente possa trocar essas energias da informação construtiva. Obrigado a todos, um abraço e até o próximo vídeo.